Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. O demônio saiu e o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu tenho dito para vocês, nós estamos no tempo da Quaresma. Esse tempo de revisão de vida. Você tem feito a revisão da sua vida? E diante da revisão, você tem reconhecido os seus pecados? E reconhecendo os seus pecados, você tem buscado a confissão? Ou você tem feito como os protestantes, que não acreditam no sacramento da confissão e dizem que é só entrar no quarto e pedir perdão a Deus e está tudo resolvido? Nós somos católicos. Jesus falou para os discípulos: aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Está lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, aonde Jesus institui o sacramento da confissão. Porque esse tempo, o tempo da Quaresma, é um tempo de conversão. Como eu tenho vivido o meu relacionamento com Deus? Como eu tenho vivido o relacionamento comigo mesmo? Como eu tenho vivido no relacionamento com os meus irmãos? Hoje, a igreja nos apresenta, na liturgia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 14 até o 23. E o que é que nós podemos tirar desse ensinamento? Aqui nós vemos o quê? Jesus havia expulsado um demônio de uma pessoa. E o demônio saiu porque Jesus é Deus. Ele é o Senhor. E os demônios se prostram diante de Deus. Eles se submetem a Deus. Mas, como eles não têm como brigar com Deus diretamente, ele nos usa. É isso que ele faz. E aí ele nos leva a pecar, ele nos leva a situações aonde nós desobedecemos a Deus, e aí ele, entre aspas,
através dessa situação, eles acham que eles estão se vingando de Deus. E aqui nós vimos uma pessoa que estava possuída por um demônio, e aqui diz que era um demônio mudo. Mas Jesus veio e expulsou. Infelizmente, meus irmãos, no tempo de Jesus, as autoridades religiosas, como eu sempre falo, e é sempre bom relembrar, eles não acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Então eles estavam sempre procurando uma situação para pegar Jesus, para prender e quem sabe até matar. Isso aconteceu depois. Agora, diante dessa situação que Jesus havia realizado, de ter expulsado o demônio daquele homem, era para eles vibrarem de alegria e até dizerem assim: realmente esse homem é Deus. Mas essa não foi a atitude deles. A atitude deles foi justamente o contrário. Eles começaram a dizer que aquela ação de Jesus era uma ação demoníaca. Aqui no versículo 11 diz assim: mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E aí Jesus faz essa comparação com eles. Olha, se os demônios estão divididos, se os demônios estão expulsando o demônio entre eles, então eles estão divididos. Então esse reino aí, que reino é esse? Mas se chegou um que é mais forte e poderoso, então significa que o reino de Deus chegou. Meus irmãos, essa palavra de Jesus, ela é muito importante para nós. Jesus é o Senhor e o demônio não tem poder sobre ele. Ali no versículo 19, Jesus vai dizer: se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão o vosso juízo. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Essa é a alegria que deve estar no nosso coração. O reino de Deus chegou. Na pessoa de Jesus. Jesus é esse reino. Jesus veio para expulsar da nossa vida toda a ação do demônio. Jesus veio tirar, expulsar da vida daquelas pessoas que estão com o demônio. Jesus veio tirar o demônio. Quando Jesus morre na cruz, Jesus ali destrói toda a obra de Satanás. Embora, por um mistério, que se chama o mistério da impiedade, Deus permite que o demônio continue agindo nesse mundo para que nós possamos mostrar e darmos a nossa resposta que nós não estamos com ele. Nós estamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus e é Senhor. Jesus é aquele que destrói as obras de Satanás. Satanás não tem nenhum poder em relação a Jesus. Ele não tem. Então, quem está com Jesus, o demônio não tem poder sobre aqueles que estão com Jesus. O demônio vai ter poder, sim, sobre aquelas pessoas que estão longe de Deus, que não querem saber de Deus, que estão levando uma vida errada, que se sujeita a fazer o que ele manda. Por exemplo, um exemplo bem simples. Às vezes as pessoas, quando nos procuram, nós sacerdotes, e ali na confissão,
elas falam, né, da questão de mentiras. É uma pequena mentira e fica justificando, é uma pequena mentira, aquela coisa toda. Sim, pode ser uma mentira pequena, mas pode ser também uma mentira grande. Muitas vezes eu pergunto para a pessoa, aí eu falo para ela, quem é o pai da mentira? Aí a pessoa diz, é o diabo. Eu digo, então você é filho do diabo ou é filho de Deus? A pessoa diz, eu sou filho de Deus. Aí eu digo, então por que que você se comporta como filho do diabo? Estão entendendo? Nós não podemos permitir que o diabo haja na nossa vida. Porque nós estamos com Deus. Nós não podemos ser marionetes na mão do diabo. Aí o diabo diz, vai lá e rouba. Aí a pessoa vai lá e rouba. Aí o diabo diz, vai lá e saia com aquela moça ou com aquele rapaz. Aí a pessoa vai lá e sai. Tem relação sexual. Aí a pessoa vai lá e tem relação sexual. Aí o diabo diz, vai lá, briga com seu pai, fala alto com ele. Aí a pessoa vai lá, briga com os pais. Olha, não vai para a missa não. Aí a pessoa não vai na missa. Isso é se tornar marionete na mão do diabo. E nós precisamos livremente estar na vontade de Deus, fazendo o que Deus quer. Se antigamente nós fazíamos isso por ignorância, agora sabendo através de Jesus, através dos ensinamentos do Senhor, que isso é errado, que isso é uma ação do demônio, muitas vezes na nossa vida, nós não vamos fazer, porque Jesus chegou. E Jesus chegou para expulsar o mal. Nós não podemos atribuir a Deus algo de ruim. É sempre algo de bom, porque Deus é bom. Deus é a bondade. Então Jesus veio expulsar. E aquelas pessoas estavam atribuindo a Jesus uma ação que foi boa, dizendo que era uma ação ruim, dizendo que Jesus estava fazendo aquilo por ação do próprio diabo. Então Jesus, no versículo 21, vai dizer, quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Quando um homem forte, e o homem forte aqui é Jesus, é Deus. Jesus está usando de uma metáfora para falar dele mesmo. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Quando nós estamos com Deus, o demônio não tem poder sobre nós, então ele não vai agir em nós, porque nós estamos assegurados em Deus. Aí Jesus termina. Mas quando um homem mais forte do que ele vence, arranca-lhe a armadura. Foi isso que Jesus fez. Ele veio arrancar todo aquele poder que o demônio exercia. Por isso que com esse homem mudo, Jesus mandou ele sair, ele saiu imediatamente. Ele que estava agindo de forma má na vida daquele homem. Ele vence Jesus, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. E Jesus conclui, quem não está comigo está contra mim.
Em outras palavras, quem não está com Jesus está com o diabo, meus irmãos. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. A pergunta é essa. Você está do lado de Jesus? Ou você está contra Jesus? Padre José Augusto, você está do lado de Jesus? Ou você está contra Jesus? Diante das ações que Deus está fazendo, você está dizendo que essa ação não é de Deus? Ou você está dizendo que essa ação é de Deus? Quem não está comigo está contra mim. Está entendendo? Você está do lado de Jesus? Ou você está contra Jesus? Você tem atribuído o mal a Deus? Felizmente, tem muitas pessoas aí que têm atribuído as situações ruins a Deus, enquanto que deveria atribuir as situações mais ao diabo. Por exemplo, hoje em dia, o satanismo que está em alta. Tem muitas pessoas aderindo ao satanismo. E elas estão aderindo ao satanismo dizendo que o diabo é bom, que Deus é que é mau. Meu Deus, a que ponto chegou a humanidade, chegou o mundo? As pessoas atribuindo o mal a nosso Senhor Jesus Cristo. E o bem ao diabo. Os servidores de Satanás, os adoradores de Satanás. Mas nós somos de Deus. Nós pertencemos a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos agir como aquelas pessoas dizendo que Jesus expulsou aquele demônio, ele estava fazendo aquilo pelas mãos do próprio diabo, pelos príncipes do diabo. Quem não está comigo, Jesus diz, está comigo. E quem não recolhe comigo, espalha. Teve alguma situação na tua vida, aqui é para você refletir, nós estamos no tempo da quaresma, alguma coisa lá no passado, ou até no presente, que sendo de Deus você atribuiu e dizendo que foi o mal? Você tem murmurado, brigado com Deus e dito, aquilo ali foi porque Deus quis aquela situação ruim? Você está dizendo que foi Deus? Você está entendendo o que eu estou falando? Reflita, pense, faça um exame de consciência. Aquelas coisas boas que acontecem na igreja, que você ou outras pessoas, por inveja, começou a falar mal, sendo que aquela ação é uma ação boa. Uma pregação que a pessoa faz e diz que aquilo ali não é de Deus, que é do diabo. Mas aqui eu estou falando quando se fala a verdade, não quando fala heresias por aí, mas estou dizendo quando se fala a verdade. Será que lá no passado você falou mal da missa, da Santa Missa? Falou mal da igreja? Para refletir e pedir hoje a Deus a graça
Senhor, eu peço perdão, e aí é caso de confissão, claro, mas já nesse exame de consciência, já fazer isso, Senhor, eu quero te pedir perdão porque aquela ação que era uma ação boa e que foi o Senhor que fez, eu falei o contrário, eu até blasfemei. Vou procurar um sacerdote e vou me confessar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.